Olá, sejam bem-vindos ao Pod Ali para matar sua fome de informação. Após um período offline para reestruturarmos as ideias para esse podcast, hoje voltamos com tudo e com muita bagagem de informação para você. No episódio de hoje, vamos trazer para contexto um assunto que muitas vezes é motivo de preocupação no nosso dia a dia, que são as famosas quilocalorias dos alimentos. Você sabe o que é ou de onde vem esse valor calórico? Não? Então fica ligadinho em mais um Pod Ali. Quando falamos em calorias, automaticamente vem na cabeça de todo mundo o termo aí dieta, não é mesmo, né? Alimentos, calorias, né? Preciso fazer dieta, seja para ganho de peso, seja para perda de peso, não importa qual é a finalidade. Sempre que a gente fala em alimentação e calorias contidas naquele produto, a gente associa a essa condição de dieta. Fato é que isso que a gente chama de calorias, ou aquele famoso valor em quilocalorias, que nós encontramos na rotulagem de todos os produtos alimentícios, nada mais é do que uma representação relacionada ao valor energético dos alimentos. Mas como assim valor energético, né? Como a gente pode chegar em um valor numérico para expressá-lo aí em porções de alimentos, né? Valor calórico referente a determinada quantidade do produto. Como que a gente consegue chegar nesse valor, nesse número? Você já parou para pensar nisso? De onde vêm essas quilocalorias? Quem determina? Como determina? Bom, para entendermos essa questão, precisamos entender primeiro do que um alimento ele é composto. Alimento, de maneira geral, são produtos de composição bem complexa que, em estado natural, processados ou cozidos, são consumidos pelo ser humano como fonte principal de nutrientes e também para satisfação sensorial. Se a gente pensar por esse princípio, né, de fonte de nutrientes, vamos definir primeiro o que são os nutrientes, né? De maneira geral aí, e reduzida para o nosso contexto, os nutrientes eles são substâncias presentes naturalmente nos alimentos e que são utilizadas pelo organismo humano que vai transformar e incorporar esses nutrientes aos próprios tecidos, para cumprir 3 finalidades principais, tá? Que nós dizemos aí que são finalidades básicas, que seria aí o aporte de energia, né? A energia necessária para manter a integridade e o funcionamento das nossas estruturas corporais, o fornecimento de materiais necessários para a formação dessas estruturas e também o suprimento de substâncias que a gente chama aí de substâncias reguladoras para o metabolismo, certo? Quando a gente fala de nutrientes, nós podemos dividir eles em nutrientes orgânicos, onde vão se encaixar perfeitamente os carboidratos, as gorduras, as proteínas, vitaminas também, que são micronutrientes, ou também a gente tem os nutrientes inorgânicos, como os minerais, além de água e eletrólitos. No entanto, quando a gente fala da composição dos alimentos, existe um termo técnico que é a composição centesimal. O termo composição centesimal é assim chamado porque ele representa a forma onde nós vamos fazer a identificação das principais frações que compõem um alimento em 100 gramas do produto. Ou podemos dizer também que é a composição do todo do produto, né? Do 100% deste produto que está sendo analisado. Por isso, composição centesimal. A composição em 100 gramas do produto. Beleza? Bom, quando a gente determina, então, essa composição centesimal, existem análises realizadas para a identificação desses componentes, que são basicamente análises de umidade, cinzas, proteína, lipídios, fibras e carboidrato. Esses nutrientes, portanto, eles possuem funções reconhecidas pelo nosso organismo. E aí a gente pode separar eles da seguinte forma. Os alimentos que forem ricos em carboidratos e em lipídios são classificados como alimentos energéticos. Isso porque os nutrientes, carboidratos e lipídios, eles são responsáveis pelo maior fornecimento de energia para o nosso organismo, para a realização das atividades diárias, assim como todas as funções internas do nosso organismo. Os alimentos que forem ricos em umidade e em fibras são classificados como alimentos reguladores, pois estes são nutrientes que atuam regulando os processos orgânicos e as condições internas do nosso organismo.
E para encerrar, nós temos aí os alimentos ricos em proteínas, que são chamados de alimentos construtores, porque esses nutrientes, né, as proteínas, constroem o nosso organismo, promovendo o crescimento e a reparação dos tecidos orgânicos da nossa estrutura corporal. Isso tudo, tá, pessoal, de maneira bem sintetizada para a gente poder trazer esse assunto de composição centesimal. Independente, né, desses nutrientes, carboidrato, lipídio, umidade, fibra, proteína, existem técnicas analíticas próprias e individuais que permitem a identificação e a quantificação desses nutrientes em qualquer alimento de interesse. Então, qualquer alimento que a gente queira avaliar, que a gente queira conhecer a sua composição, seja um alimento in natura, né, um alimento sem nenhum tipo de processamento, assim como um alimento processado, um alimento industrializado que esteja disponível para comercialização, independente de qual for, pelas análises, pelas técnicas de composição centesimal, a gente consegue quantificar, saber exatamente quanto tem de proteína, quanto tem de carboidrato, de lipídio e por aí em diante, né? Para todas essas frações de nutrientes. Bom, uma vez feitas essas análises, né? Uma vez que as técnicas foram conhecidas e aplicadas em um determinado alimento, a partir dos resultados da composição centesimal é que nós vamos chegar lá, no valor energético dos alimentos, ou seja, na quantidade em calorias que você encontra na tabela nutricional de todo o produto industrializado lá no rótulo, certo? Bom, mas ainda assim, como a gente chega nesse valor energético? Para calcular as calorias do alimento, nós vamos multiplicar sempre a quantidade identificada em gramas de proteínas, de carboidratos e de gorduras pelo seu respectivo valor calórico, que eu já vou contar para vocês, que é padronizado aí por definição. Mas o que eu quero deixar bem claro, o valor energético dos alimentos, ele é calculado, ele é estipulado a partir desses 3 macronutrientes identificados pelas técnicas analíticas de composição centesimal: carboidrato, gordura e proteínas, tá? Então, por padronização, considera-se que cada grama de carboidrato contém 4 quilocalorias de energia. Cada grama de proteína fornece 4 quilocalorias de energia também. E cada grama de lipídio ou de gordura fornece 9 quilocalorias de energia. Então, a gente tem essa regra. 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína, respectivamente, fornecem 4 quilocalorias. 1 grama de lipídio, gordura, fornece 9 quilocalorias. Ou seja, uma vez que a gente conheça, pelas análises, a quantidade em gramas que eu tenho de carboidrato, de proteína e de gordura, a gente vai conseguir chegar no valor energético total do produto. Então, por exemplo, bem simples, né? Vamos supor que uma colher de sopa de azeite contenha em torno de 10 gramas de lipídios, de gordura. Se eu sei que cada grama de gordura tem 9 quilocalorias, logo essa porção de 10 gramas de azeite, ela vai ter um valor calórico de 90 quilocalorias. Se a gente estiver falando de um alimento mais complexo, onde a gente tenha tanto lipídios como carboidrato quanto proteína, é a mesma regra, né? Identificando a quantidade em gramas, nós vamos multiplicar por esse valor energético pré-estabelecido, 4 ou 9 quilocalorias, e no total a gente vai chegar no valor energético do todo para 100 gramas desse alimento. Então, uma vez conhecida a composição centesimal dos alimentos, todo produto, seja ele in natura, processado, industrializado, pode ter o seu valor energético descoberto e apresentado em porções, sempre lá na tabela nutricional, na nossa rotulagem. Portanto, conhecer o valor energético ele é muito importante, seja para nós como consumidores ou como atuantes na indústria de alimentos, na busca por desenvolvimento de novas formulações que venham a atender a necessidade e os desejos atuais do setor alimentício. E aí, gostou do Podiali de hoje? Agora que você já sabe de onde vêm as quilocalorias dos alimentos, ficou muito mais fácil entender parte do que está contido na sua composição, não é mesmo?
Então compartilhe esse episódio com seus amigos para que todos possam ter acesso a esse tipo de informação.